Olá, aluno, seja bem-vindo. Dentre os instrumentos macroeconômicos ou genéricos, hoje nós vamos ver a política monetária. A política monetária trata do controle do governo sobre a oferta de moeda. Política essa de uso exclusivo do governo federal, elaborada pelo Conselho Monetário Nacional e executada pelo Banco Central do Brasil, que possui instrumentos que lhe permitem alterar a oferta de moeda, afetando assim a taxa de juros no mercado. É bom lembrar o que é a taxa de juros. A taxa de juros nada mais é do que o preço do aluguel do dinheiro. Como determinamos a taxa de juros em uma economia? Pelo cruzamento da curva de oferta de moeda e pela curva de demanda de moeda. Para que possamos entender a política monetária, nós devemos atentar para dois conceitos: o conceito de meios de pagamento e de base monetária. Os meios de pagamento são todos os haveres possuídos pelo setor não bancário, que podem saltar qualquer dívida expressa em moeda nacional. Há várias maneiras de mensurar os meios de pagamento, e nós então os temos classificado de M1 a M4, em que M1 são os meios de pagamento de maior liquidez, que é o papel moeda em poder do público não bancário mais depósitos à vista, enquanto o M4 são os meios de pagamento de menor liquidez na economia, que inclui todos os anteriores, o M2, o M1 e o M3, mais títulos públicos federais que compõem a Selic, mais títulos estaduais e municipais. Como nós sabemos que o M4 é o M3 mais títulos públicos federais que compõem a Selic, mais títulos estaduais, se soubermos os valores dos agregados monetários, por exemplo, em janeiro de 2019, dados preliminares do Bacen, se temos então o valor de M4 e o valor de M3, podemos então determinar qual é o valor dos títulos federais que compõem a Selic, mais títulos estaduais, simplesmente subtraindo de M4 M3. Assim, ao subtrair M4 de M3, teremos que os títulos federais que compõem a Selic mais títulos estaduais e municipais em janeiro de 2019 correspondiam a 459 bilhões. E a base monetária? A base monetária é o total de recursos monetários das autoridades monetárias, e autoridades monetárias eu entendo o Banco Central. Dentro da base monetária, nós incluímos o total de cédulas e moedas em circulação e os recursos da conta de reservas bancárias, Z, que são compostos por Z1, reserva de caixa mantida pelas agências bancárias. Os bancos mantêm essa reserva em caixa para fazer face a diferenças entre depósitos e retiradas ao longo do dia. Pode haver um dia em que há mais depósitos, enquanto o outro há mais retiradas. Então, para que o banco tenha dinheiro, ele mantém uma parte desse dinheiro em caixa. O Z2 é uma reserva voluntária para compensação de cheques e documentos na Câmara de Compensação, e o Z3 é uma reserva legal ou depósito compulsório, que é uma parcela de depósitos mantidos no Banco Central. Por meio do conceito de base monetária, nós podemos determinar uma equação para a oferta de moeda. Nós temos então a base monetária. Quanto maior a base monetária, maior a oferta de moeda. Nós temos o termo D, que é uma razão entre o depósito à vista nos bancos comerciais sobre os meios de pagamento. E nós temos R, que é o total de reservas bancárias sobre o depósito à vista nos bancos comerciais. Dentre esses termos, um aumento de R irá diminuir a oferta de moeda. Por exemplo, como calculamos o valor R? Nós temos que, primeiramente, D são os depósitos à vista nos bancos comerciais. R será igual a R1 mais R2 mais
R3. R1 será simplesmente o Z1 sobre D, o R2, o Z2 sobre D, e o R3 será Z3 sobre D. Assim, um aumento de R ocorre devido a um aumento no R3, que R3 é a razão entre Z3 e D, então basta aumentar Z3. O que é Z3? É o depósito compulsório no Banco Central, então é determinado pelo Banco Central. Já Z1 e Z2 são os valores dos encaixes para efeito de atender eventuais diferenças entre recebimentos e saques, o Z1, e o R2 é o valor, é a parcela dos encaixes mantido voluntariamente pelos bancos na Câmara de Compensação de Cheques. Então perceba que o governo tem um poder, por meio da variação do valor de Z3, em determinar a oferta total de moeda na economia. Assim, um aumento de R3 nada mais é do que uma decisão de política monetária, tomada pelo Banco Central. Assim, suponha que nós tenhamos uma base monetária de 10 bilhões, D de 0,75. Eu posso calcular o valor de M1 nessas duas hipóteses, R igual a 0,4 e R igual a 0,5. Nesse caso, veja que quanto maior o valor de R, 0,4 aumentando para 0,5, o valor da oferta monetária reduz-se na economia. Assim, o aumento de R3, como vimos, é uma decisão política. Já o aumento de R1 e R2 pode ocorrer se houver um aumento no valor absoluto da diferença entre a taxa de juros de mercado e a taxa de juros de redesconto de liquidez do Banco Central. Nós temos que o Banco Central possui duas linhas de crédito aos bancos: o redesconto seletivo, que é uma taxa de juros igual ou inferior às que os bancos cobram, e o redesconto de liquidez, que é o empréstimo de socorro aos bancos, com taxas de juros cobradas pelos bancos nas suas operações. Então, o Banco Central oferece duas linhas de crédito, uma de taxa menor e uma de taxa maior. A taxa de juros de redesconto seletivo consiste nas operações de empréstimo aos bancos, desde que esses aloquem recursos para certas operações pré-determinadas. Já o redesconto de liquidez, por ser um empréstimo de socorro aos bancos comerciais, possui uma taxa maior. Assim, essa diferença entre a taxas de juros de mercado, que é a mesma taxa cobrada aqui pelo Banco Central de forma geral, e a diferença entre a taxa de redesconto de liquidez irá interferir nas decisões dos bancos sobre a quantidade de encaixes a serem mantidos de forma voluntária como reserva por esses. A tabela ilustra o que ocorre com essas reservas pelos bancos quando, por exemplo, temos um redesconto de liquidez de 10% e nós temos uma taxa de juros de 6, 7 e 8. Perceba então que a taxa de redesconto de socorro é mantida em 10%. Então veja aqui, nós temos aqui o R, 6, 7 e 8. Nós temos a diferença entre a taxa de juros cobrada pelos bancos e a taxa de juros cobrada pelo Banco Central para socorro. Perceba que à medida que a taxa de juros do mercado aumenta, a diferença entre a taxa cobrada pelos bancos e a taxa cobrada pelo Banco Central no socorro desses bancos, quando há falta de liquidez pelos mesmos, e assim vemos aqui em módulo, nós temos uma redução dos valores. Assim, à medida que a taxa de juros do mercado aumenta para 7 e para 8 e a taxa de redesconto de liquidez do Banco Central é mantida constante, os bancos reduzem essa reserva monetária para fazer frente às diferenças na movimentação diária ou para a compensação de cheques, o R1 e o R2. Assim, se nós temos um aumento da taxa de juros do mercado com a taxa de redesconto mantida constante, essa diferença do módulo diminui
então os bancos vão manter uma menor reserva de valor disponível, o que reduz o valor de R, e na medida que os bancos reduzem esse valor mantido pelos mesmos, a oferta de moeda na economia eleva-se. O inverso é verdadeiro também quando a taxa de juros reduz-se. Nesse caso, a diferença entre a taxa de juros e a taxa de juros cobrada pelo Banco Central em caso de socorro pela falta de liquidez aumenta. Assim, os bancos têm um incentivo a elevar essa reserva monetária mantida pelos mesmos, o que aumenta o valor de R e reduz a oferta monetária nessa economia. Nós podemos tomar aquela primeira equação de oferta e então reescrever, voltemos, a primeira equação para a oferta monetária, nós tínhamos o R. Então, por meio dessa tabela, nós vimos que o R pode ser interpretado como uma função da taxa de juros da economia, da taxa de juros de redesconto de liquidez e do R3, que nada mais é do que uma decisão de política econômica. Assim, dadas todas essas relações, vemos que a minha equação de oferta de moeda pode ser reescrita em razão da taxa de juros cobradas pelos bancos, do R3, que se refere aos depósitos compulsórios relativo ao total de depósito à vista nos bancos comerciais, e nós temos o RD, que é a taxa de redesconto de liquidez. Então veja que à medida que a base monetária, B, aumenta, nós temos que a oferta de moeda nessa economia eleva-se. Por outro lado, quando eu tenho um aumento de R3, veja que eu estou subtraindo menos R de toda essa relação. Então, o aumento de R3, que são os depósitos compulsórios mantidos pelos bancos comerciais na autoridade monetária, a oferta de moeda reduz. Por outro lado, à medida que também que a taxa de redesconto de liquidez aumenta, a oferta de moeda também reduz. E por fim, à medida que a taxa de juros recebida dos bancos nos seus empréstimos, nas suas transações, eleva-se, esses são incentivados a reduzir a sua reserva monetária, emprestando uma maior proporção, o que leva a um aumento da oferta de moeda. No próximo vídeo, nós veremos essas relações graficamente. Obrigado pela companhia. Se você gostou, deixe seu like. Até a próxima!